Olá, boa noite, como estão todos vocês? Está todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Estamos hoje, dia 6 de janeiro de 2023, ou 2024. Ainda estou 2023, gente, ainda não mudei de ano, não. Foi um ano complicado, 2023, né? E temos muita esperança para 2024. Não vamos perder a esperança, porque nosso caminho é longo, temos um longo caminho pela frente e vamos continuar firmes, né? Esperando no eterno a sua misericórdia, a sua proteção, o seu eterno amor, a sua eterna bondade sobre as nossas vidas, né? E eu resolvi, eu perguntei também, né, a orientação espiritual para como deveríamos prosseguir, né, nos nossos estudos. E aí tive a intuição de estudarmos os profetas que foram contemporâneos de Isaías. Então, nós vamos estudar profetas da mesma época que estavam profetizando, também na mesma época de Isaías. Então, o próximo profeta que estava profetizando também durante o período da vida de Isaías foi alguns outros profetas, como o profeta Miqueias, que nós vamos começar a estudar hoje, o profeta Amós e o profeta Oséias, né, que foram os profetas que estavam vivendo mais ou menos na mesma época de Isaías. O profeta Miqueias, ele morreu antes do profeta Isaías, ele não pegou o reinado do Manassés. Ele deve ter morrido ainda no reinado de Zedequias, porque ele abrangeu até Zedequias. Então, o profeta Isaías viveu um pouco mais que o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, ele era lavrador, ele era do campo, ele era um homem do campo. E ele foi chamado para o ministério profético e ele exerceu esse ministério de uma forma. Ele foi mandado especificamente para Jerusalém. E tem uma diferença entre o profeta Miqueias e o profeta Isaías. Miqueias era um homem do campo, o profeta Isaías era um homem da nobreza. Então, eu não sei até que ponto esses dois profetas se comunicaram, porque vamos dizer, estava profetizando em Brasília, no meio dos políticos, e o outro estava profetizando na favela, né? Vamos botar dessas duas uma correlação com o que seria hoje. Então, talvez o profeta Miqueias não tenha nunca se encontrado com o profeta Isaías. O ministério deles eram com pessoas diferentes, né? Com patamar social e monetário diferentes. Mas o que é mais interessante é que isso significa que o Eterno não estava preocupado só com os mais ricos e com os mais abastados, como no caso do profeta Isaías. Ele também estava preocupado com a multidão, com o povão. Por isso ele mandou esses outros profetas, como o Oséias também, que também não era um homem nobre, também era do povão. Então, o Eterno estava trabalhando não só lá com os grandes, mas também ele estava trabalhando junto com os pequenos. Então, a promessa não era só para quem estava lá em cima, mas a promessa era para todo mundo. O que significa, para mim, é um exemplo de como o Eterno trabalha. Ele não trabalha, ele trabalha com todos. Não importa a classe social. Todos merecem ouvir aquilo que o Eterno está preparando para a humanidade. Da mesma forma que Isaías estava lá, né, com os grandes, os outros profetas menores estavam também com o povo, com a mesma mensagem.
Gente, o processo começou de novo, viu? Então, vocês tenham paciência, que isso é uma consequência de ter tido o vírus, né? Eu contraí, apesar de estar vacinada, eu contraí o vírus há 2 anos atrás, mas as consequências ficaram, viu? E também tive 4 vacinas e vocês estão vendo que não adianta nada. As consequências desse vírus estão aqui no meu corpo e eu tenho que me ajustar a ele, né? Eu não tenho. É assim, vai e volta, viu, gente? Eu estava muito bem, né? Mas aí o vírus resolveu, não sei o que é que colocar no corpo da gente, resolveu atacar de novo. Então vamos lá. E o profeta Miqueias, como é que ele morreu? Outra morte trágica, né, gente? Nem precisa dizer que todos os profetas morreram, 99% deles morreram tragicamente, porque Jesus mesmo falou, né? Falou que Jerusalém matava os profetas que eram enviados, né? Ele disse isso aos, aos fariseus e saduceus e sacerdotes. Ele disse: vocês matavam os profetas, vão me matar também. E Miqueias não foi diferente. Miqueias, ele foi jogado de um glife, de um despenhadeiro. Ele foi jogado de um despenhadeiro. Claro, ele morreu. Não era tão velho como Isaías, ele devia estar com uns 40 anos, 41, porque o ministério dele começou por volta de deixa eu ver aqui, eu até fiz para ver quantos anos ele tinha vivido. Ele nasceu em 737 e morreu por volta de 696. Então, ele tinha uma média de 41 anos, quando ele foi jogado desse penhasco e morreu. E dois discípulos dele que foram e resgataram o corpo dele desse penhasco e o enterraram. Então, ele foi assim que ele morreu, em Jerusalém. Então, vamos lá. Vamos ver o livro desse profeta e vamos saber o que esse profeta falou quando o Senhor o comissionou, né, para ir para Jerusalém. Juízo contra Samaria e Jerusalém. Vamos lembrar que isso aqui foi no período de Senaqueribe, o rei da Síria, e muito, muito antes de Nabucodonosor, muito antes de Babilônia, viu? Isso aqui, porque vocês lembram, nas profecias de Isaías, ele também falava sobre o que aconteceria com Samaria e o que aconteceria com Jerusalém no futuro, né? Então, vamos lá. Porque nem um dos dois, talvez o profeta Miqueias viu a queda de Samaria, porque foi nos dias de Zedequias. E ele ainda estava nos dias de Zedequias. Ele foi morto na época de Zedequias. Ele não chegou a ver o reinado de Manassés. Talvez ele nem tenha visto o nascimento do filho do rei Zedequias, tá? Talvez ele não tenha tido conhecimento dessa ação, desse acontecimento. Ele morreu antes disso. Juízo contra Samaria e contra Jerusalém. Eu estou tentando explicar o máximo para que vocês possam se situar na situação, tá? A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, não Zedequias, Ezequias, reis de Judá. Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha entre vós, o Senhor desde o seu santo templo. Devia ser uma forma dos profetas falarem, né? Que ele fala assim: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. E ele escreveu em forma de poema também, viu? Presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha entre vós, o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre as alturas da terra. Eu tento entender como é que esses profetas enxergavam essas visões. Como é que essas mensagens chegavam até eles? Será que ele via na sua tela mental os ministros do Eterno pairando sobre a terra? Não sei. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Deve ser em termos de uma forma de visão. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e todos os pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Gente, vocês lembram? Vamos lembrar de novo na história. Samaria era a capital do Reino do Norte, onde estavam as 10 tribos. Tá? O reino, depois de Salomão, com o filho de Salomão, Roboão, foi dividido em 2, porque o menino que substituiu Salomão não era muito bem da bola, né? Pediu conselho para os mais novos e, ao invés de pedir conselho para os mais velhos, os mais novos falaram para ele: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí, faz isso, faz aquilo. O povo se rebelou e 10 tribos falaram: não, eu não quero esse homem como rei, porque ele só está falando besteira. E aí se rebelaram e separou o reino do norte com o reino do sul. No reino do sul ficou Judá, ficou Benjamim e ficou a tribo de Levi. No reino do norte ficou todas as outras tribos, né? Naftali, os outros, como que é? Não, Manassés, que foi o filho de, estou errando. No reino de Judá ficou Judá, né? A tribo de Judá, ficou a tribo de Levi e ficou a tribo de Manassés, que era filho de José. Aí as tribos de norte ficaram todos os outros filhos de Jacó, inclusive Benjamim, que não seguiu a tribo do irmão dele, que era os filhos de José. Benjamim era irmão de José, né? O filho caçula de Jacó. Então, todos os outros, as outras tribos, ficaram no norte. E a capital da tribo do norte era Samaria, tá? Que depois vieram os samaritanos, que os judeus da Judéia do Reino do Sul não aceitavam como irmãos. E tinha problema entre os filhos, né, das 10 tribos com os filhos das 2 tribos e da tribo de Levi. Porque os do reino de Judá, do sul, achavam que eles eram melhores do que o do reino do norte, porque o reino do norte tinha se misturado com outros povos. E aí lá vem o problema, né? Lá vem a problemática. Mas eles eram tão judeus, tão filhos de Jacó, como eram os da tribo de Judá que morava lá em Jerusalém e na Judéia, tá? Todos são filhos de Jacó. Todos têm descendência de Abraão. Todos têm o DNA de Abraão.
Mas, você sabe, né? O ser humano é muito complicado. Isso só vai. Jesus não aceitava isso, né? Lembra que ele começou, que ele foi para Samaria? Ele fazia questão de ir para Samaria. Jesus fazia questão de passar por Samaria, mesmo os discípulos de Jesus não gostando de passar por Samaria. Eles não gostavam. Eles obedeciam porque eles respeitavam Jesus de Nazaré, mas que eles gostavam, não gostavam. Lembra quando Pedro teve aquela visão que o Senhor falou para ele, que desceu lá poucas coisas, e o Senhor falou assim: Pedro, come. Pedro falou: mas eu não vou comer, eu nunca comi coisa imunda. Pedro, come. Até que depois ele entendeu que o Senhor estava mandando ele ir para um lugar que não tinha nada a ver com os judeus, né? Para ele ajudar a família de Cornélio, né, que se tornou um baluarte no cristianismo de antigamente. Então, eles eram assim, eles eram misturados, então eles não gostavam, os judeus da Judéia não gostavam. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava nem aí para isso, viu? Ele ia para lá e falava mesmo. Não é que ele foi aceito mais em Samaria do que ele foi aceito em Nazaré? Pois é. Versículo 5: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Não é Jerusalém? Qual é o alto de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. E farei rolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Esse profeta aqui estava falando da destruição que Senaqueribe da Assíria ia trazer. Lembra que o reinado de Senaqueribe foi uns 100 anos antes do reinado de Nabucodonosor, tá? A destruição de Samaria foi bem antes da destruição completa de Jerusalém. Deus ainda deu uma chance para Jerusalém e Jerusalém não pegou a chance. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas. Gente, Samaria foi aonde o profeta Elias fez aquela destruição toda, sabe? Matou os profetas de Baal. Pois é, foi lá em Samaria. Era no Reino do Norte. O profeta Elias ele foi mandado para o Reino do Norte, né? Para Samaria. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Destruirei todos os seus ídolos, visto que do preço da sua prostituição os ajuntou. Em salário de prostitutas se tornarão. É muito interessante, né? É uma coisa que eu estava comentando com uma das minhas filhas essa semana, é que algumas pessoas que andam fazendo muita coisa errada nessa área de prostituição, 90% delas, depois de uma noitada, você sabe o que elas fazem? Elas vão para a igreja, vão sentar lá na igreja, pedir perdão pelo que elas fizeram. Isso aqui era aqui também. Olha o que o profeta está falando. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, destruirei todos os seus ídolos, visto que do preço de sua prostituição os ajuntou. Em salário de prostitutas se tornarão. Por isso lamentarei e uivarei. Isso aqui é o profeta falando. Que ele, o profeta, vai lamentar e uivar. Ele vai gritar, ele vai tirar de dentro dele toda a dor que ele está sentindo por Samaria estar nessa situação de idolatria. Uivarei como os chacais. Você já viu quando um leão uiva? Pois é.
e gemerei como as corujas, porque a sua chaga é incurável, gente. Chegou até Judá, quer dizer que a chaga de Samaria, o câncer que estava acabando com Samaria, estava descendo para Judá também. E o profeta estava sofrendo com isso. Estava sofrendo com isso. Porque a sua chaga é incurável, chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Você já ouviu falar que a fruta podre apodrece todo o resto se ela não é tirada? Pois é. É o que aconteceu com Samaria e Judá. Gente, mesmo Jerusalém vendo o que aconteceu com Samaria, Jerusalém não mudou. Com todos os profetas, isso aqui, gente, era o profeta falando com o povão. O profeta estava falando com o povo. Não anunciei encate, não choreis muito. Revolvei-vos no pó em Bet-Afrá. Passa, ó morada de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não sairá. Bet-Ezel está de luto, e a sua proteção vos é tirada. A moradora de Marote se contorce em dores, esperando pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ele está falando de cidadezinhas, viu? Todos esses nomes que eu falei aqui, Gade, Bet-Afrá, Safir, Zaanã, Bet-Ezel, todas são cidades que ficavam entre Samaria, ficava entre o norte e o Reino do Sul. E ele fala que isso vai descer até as portas de Jerusalém. Ata o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laquis, que era uma outra cidade. A gente até ouviu sobre essa cidade de Laquis com o profeta Isaías. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Gente, esse rei Acás, ele foi uma destruição de Israel. Lembra que ele reinou um tempo muito grande. Aí veio Ezequias, o filho dele, e fez o concerto, né, com o Senhor, e tirou os altares que o Acás tinha construído, né? Essa profecia ele deve ter feito na época de Acás. Porque ele fala que de Laquis, essa cidade, onde o rei Acás havia construído um altar para... Ele construiu para vários deuses, né? Para vários deuses. Porque ele era muito amigo do rei de Samaria. Então ele fez as mesmas coisas que o rei de Samaria fez. Construiu altares, aquela coisa toda. E esse rei Acás aqui, ele também fez a mesma coisa. Ele deve ter começado em Laquis, essa cidade chamada, esse lugar chamado Laquis, porque ele disse: ata o cavalo ligeiro até o carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião. O profeta Acás, ele deve ter começado os altares a deuses estranhos nessa cidadezinha, nesse Laquis, porque ele fala que foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Quer dizer, o rei Acás, ele trouxe de Samaria os deuses e fez da mesma coisa que estava sendo feita no norte, no reino do norte, ele trouxe para o reino do sul. Eu não sei porque que eu confundo Zedequias com Ezequias, viu? O rei Ezequias, porque teve o rei Zedequias também. E aí eu confundo os dois, né? Mas é Ezequias.
É. Por isso darás presentes de despedida. Uau! A Moresete Gate. As casas de Axib serão um engano para os reis de Israel. Oh, dia. Por isso darás presentes de despedida a Moresete Gate. Era um outro lugar, né? As casas de Axib serão um engano para os reis de Israel. Axib deveria ser uma pessoa muito importante do reinado, dentro do reinado de Judá. Porque o profeta fala aqui que da casa desse homem vai vir o engano para os reis de Israel. Trarei contra ti um vencedor, ó moradora de Maressa, aquele que é a glória de Israel virá a Adulão. Quer dizer, ele está falando aqui do reinado do norte. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o exílio. Aqui acaba o capítulo 1 de Miqueias. É um poema que ele está fazendo, mas ele está falando da destruição que vai acontecer em Samaria, a capital do norte. Gente, Samaria foi completamente destruída. Nunca mais Samaria, o reino do norte, existiu. Quando Senaqueribe veio e trouxe a destruição com ele, nunca mais o reino do norte subiu. Ele não conseguiu destruir o reino do sul, lembra? Porque o rei Ezequias tentou fazer um conchavo, né, com ele e pediu a proteção do Egito, aquela coisa toda. Lembra que o profeta falava que como que vocês vão pedir proteção para o Egito? O profeta Isaías, né? Mas quem livrou Jerusalém das mãos de Senaqueribe foi o Senhor. Né? Lembra que o Senhor falou, Isaías falou para ele, não tema não, porque ele vai ouvir uma notícia que vai vir lá da terra dele e ele vai voltar para a terra dele. E lá ele morreu, né? Os 2 filhos dele mataram o rei Senaqueribe, que queria tomar Jerusalém. Jerusalém foi salva da Síria, mas ela não foi salva de Nabucodonosor. Por quê? Porque ela vendo a destruição que aconteceu com o reino do norte, ela não se arrependeu e ainda veio depois o filho de Ezequias e fez toda aquela destruição que vocês sabem, que foi o tal do Manassés, que esse profeta aqui não vivenciou. Então, essa profecia do rei Miqueias foi para Samaria. E Samaria foi totalmente destruída. E aqui ele fala, né? Vocês que são os senhores das casas, né? Que são os cabeças, rapa a cabeça, fica careca, tosquia a cabeça de vocês, se humilhem, porque para o judeu tosquear a cabeça era humilhação, né? Não só a barba e tudo, eles tosqueavam o corpo todo. Era um sinal de humilhação para eles. Então, o profeta falava, faz isso, porque vocês vão acabar. Irmão, todo mundo morria. E realmente todo mundo. Os que foram levados cativos, né? Foram para outros lugares e poucos foram deixados na terra. Mas esses cativos que foram levados, gente, para fora, é que deu para todos os outros, inclusive da minha família, o DNA de Abraão. Então, em tudo, Deus tem um propósito, até no exílio do Reino do Norte. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro capítulo, amanhã a gente vai ao segundo e vamos até o final do livro de Miqueias. Depois de Miqueias, vamos estudar Amós, depois vamos estudar Hoseia, né? Oséias, que foram contemporâneos de Isaías. Vamos
continuar nessa labuta, vamos continuar nesse caminho, estudando os profetas. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite aí no Brasil. Tchau, tchau.